Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas o que é o gaúcho? O gaúcho é o trabalhador pastoril, né, do Pampa, ou da Pampa, né, os argentinos, né, do Pampa, é o trabalhador do Pampa sem terra, é o homem do Pampa sem terra, né? É o habitante do Pampa que não possui a terra suficiente para organizar uma produção pastoril, o que na época... Claro que junto a essa produção pastoril existia uma pequena roça, tudo isso, né? Esse é um mito que o gaúcho só comia carne, né? Mas que nesse campo ele está à margem da propriedade da terra, capaz de criar uma pequena produção pastoril. Porque desde logo, apesar da abundância dos territórios da campanha, desde logo a coroa espanhola e a coroa portuguesa se chamaram a si a propriedade das terras devolutas. Nenhuma terra, ao contrário do que acontecia nos Estados Unidos, né, nas colônias inglesas dos Estados Unidos, nenhuma terra, né, dessas colônias, mesmo não povoadas, né, não eram terras sem propriedade, porque todas elas pertenciam ou à colônia espanhola, ou à coroa espanhola, ou à coroa lusitana. O que determinava que apenas os amigos do rei, digamos, tinham capacidade de estabelecer latifúndios, né? Latifúndios necessários para a construção, para a produção pastoril. Então, os homens livres, fossem eles nativos aculturados, de origem guarani, minuano, charrua sobretudo, né? Se fossem descendentes dessas comunidades aculturadas, se fossem negros livres, antigos trabalhadores escravizados livres, libertos, né, ou fugidos, se fossem mesmo espanhóis pobres, ou a mistura de tudo isso, né, se vivessem no campo e não tivessem acesso à terra, né, eles terminavam assumindo, né, a roupagem do gaúcho. Eles terminaram vivendo, né, uma economia que alguns autores argentinos, nos anos 60, 70, né, definiram até como se sustentando no contexto de que eles chamaram de um modo de produção gaúcho, né, uma forma de produzir, uma sociedade que produzia gaúcho. O que eles eram? Né? O que eles viviam? Eles viviam no campo. Eles viviam no campo, nesses territórios, ocupavam muitas vezes, né, em forma precária um território, né, um pedaço de terra, construiu uma pequena... alguns animais, ou se dedicavam à caça ao couro, ao corambre, a caça dos rebanhos selvagens, de gado, o gado se esparramou, né, a caça ao gado, se dedicavam ao contrabando, se dedicavam, né, muitas vezes eram arrolados até a força, nas forças armadas, sobretudo argentinas, né, se dedicavam a todas essas formas de economia. E, entre outras coisas, o gaúcho podia se dedicar a ser peão. E aqui há uma confusão grande entre o que é peão e o que é gaúcho, né? Porque há muitos gaúchos que nunca foram peão. Há muitos gaúchos que nunca se empregaram numa estância, numa fazenda latifundiária.
podem, né, se dedicar a outras tarefas. Claro que a grande maioria terminou periodicamente vivendo nessa órbita, né? Nessa órbita, né? E há muitos peões que trabalhavam na fazenda pastoril que não eram gaúchos. Muitos vieram diretamente de Espanha, né, de Portugal, terminaram talvez se agauchando, conhecendo essas práticas, mas não tinha essa tradição, não tinha essa origem. Portanto, o peão é aquele trabalhador da estância pastoril. E o gaúcho é este homem que vivia um pouco semi-periodicamente ao léu, né, nestes grandes espaços pastoris. Então era um homem, muitas vezes viviam entre os índios, né, entre os índios que tinham uma vida não muito diferente da deles, né, muitas vezes voltavam à chamada sociedade, praticavam contrabando, né, caçavam gado, né, caçavam gado pelo couro, vendiam o couro, praticavam o contrabando, né? Essa vida era a vida do gaúcho. Agora, o interessante em tudo isso, né? É que o gaúcho foi uma categoria social que teve um papel muito importante em alguns espaços do Pampa sul-americano. Por exemplo, os gaúchos tiveram um papel fundamental na chamada Banda Oriental no futuro Uruguai. Sobretudo ao norte do Rio Negro, era terra de gaúchos. Nós encontrávamos gaúchos aos milhares nesses territórios. Tanto que grande parte das tropas de Artigas eram gaúchos, como eles diziam, né? Eram gaúchos, e tanto que Artigas, a base do exército de Artigas, sobretudo quando a guerra assumiu um caráter mais social, eram gaúchos e escravos fugidos. Tanto que Artigas oferece e distribui terra, né, entre os gaúchos e entre os negros fugidos, né? Dar más a los que sempre tiveram menos, né? Dar mais aos que sempre tiveram menos, né? Então essa foi, por isso que também todo mundo caiu em cima, né? Todas as classes dominantes, né, caíram em cima, né, de Artigas, né, que estava propondo uma independência democrática e federalista para todas essas regiões, né? Já na campanha bonaerense, na província de Buenos Aires, os gaúchos tiveram um peso muito grande. Logicamente, eles foram mais, né, controlados pelos grandes estancieiros, né? Os gaúchos foram uma das bases sociais da ditadura rosista, né? Romanel de Roças, né? Era uma das bases. O gaúcho, né, foi a componente determinante da cavalheria entrerriana, né? Entre Rios teve a mais forte cavalaria, né? A cavalaria da Argentina, né? Eram eles que eram os elementos mais poderosos da Aliança Federalista. O grande chefe era também o maior proprietário, Urquiza, né? Eram milhares. Urquiza, ele reunia, para vocês terem uma ideia, ele conseguia reunir até em poucas semanas, ele reunia 10.000 cavaleiros, né, com seus cavalos e suas armas. Geralmente gaúchos, que haviam conquistado um pequeno pedaço de terra, ou viviam nesse processo. Então, até aí se compreende porque seria muito difícil, né, que o Uruguai se chamasse de gaúcho, né? Ou que o argentino, que as classes dominantes do Uruguai, sempre lutaram contra os gaúchos.
né, os gaúchos, né? A classe dominante argentina, unitarista, portenha, né? Sarmiento, né? Sarmiento dizia: não vamos ter sociedade, não vamos ter civilização por enquanto que viver o último gaúcho, né? O gaúcho e Mitre, quando toma o poder na Argentina, ele realiza uma verdadeira campanha de massacre das populações gaúchas, né? Então o gaúcho era, né, tinha uma contradição social com as classes dominantes, né? O que impede, houve as romantizações, mas o que impede hoje que um argentino das elites, como aqui no Brasil, os banqueiros aqui, os banqueiros, os proprietários, os grandes, vão no centro de tradição gaúcha sem problema, se reivindicam essa realidade. Por quê? Aí é interessante, né? E aí é o paradoxal. Porque não há dúvida que o Rio Grande do Sul sempre teve seus gaúchos. Mas o Rio Grande do Sul nunca foi terra de gaúcho. Não é que a categoria social gaúcho não tenha existido no Rio Grande do Sul. Ela existiu, né? Mas o grande problema é que ela nunca foi dominante na economia pastoril rio-grandense. O que dominou na economia pastoril rio-grandense foi o trabalho escravizado, o chamado cativo campeiro. Se a gente pega os inventários post-mortem, que é um dos grandes documentos que nos permite o estudo real, científico, do passado rio-grandense, nós vamos ver, né? Nós vamos ver que as instâncias no Rio Grande do Sul nasceram e se mantiveram até os anos 1884, apoiadas no trabalho escravizado. Nós vamos sempre encontrar em cada fazenda, fazenda média, padrão, 4.500 hectares, 3, 4 cativos campeiros. Certamente, esses cativos campeiros, nós tínhamos, eventualmente, nós tínhamos o capataz, e se incorporavam muito catia, muito peões, né? Homens livres, sobretudo na época do rodeio, na época, né, da formação de uma tropa, na época de mais trabalho, e podíamos ter um ou dois, né, podíamos ter nas grandes fazendas posteiros que eram homens livres, eventualmente no passado gaúchos, né, que se incorporavam, né, até ali um caseiro, né, mas o núcleo central era os cativos campeiros, né? E por que isso? E eu até acredito, né, que a própria expansão da economia pastoril rio-grandense em direção ao Uruguai, porque, não sei se vocês sabem, até um orientando meu acabou de fazer um trabalho belíssimo sobre isso, um historiador uruguaio, né, o Eduardo Palermo de Rivera, né? Ele fez mestrado, agora está terminando o doutorado. Ele fez o trabalho dele sobre o que eles chamam a Banda Norte, que são os territórios a norte do Rio Negro, né? Isso era terra rio-grandense, né? Isso depois do combate a Artigas, quando os exércitos luso-brasileiros ingressaram, se estabeleceram na Cisplatina. Isso aí terminou terra, era dominado pelos rio-grandenses, né? Esses enormes territórios, e aí a nossa história termina na fronteira, sendo que ela continua, né, nos territórios do norte do Uruguai. Os nossos grandes, né, fazendeiros, eles tinham territórios enormes, nessas regiões, onde eles trabalhavam com a mão de obra escrava, mesmo depois que a abolição da escravatura foi determinada no Uruguai, né? O Neto era um dos
Os maiores proprietários de terra nessa região, um trabalhador escravizado depois da Guerra Farroupilha. Praticamente toda essa gente tinha essas regiões. E por que essa economia pastoril teve esse dinamismo relativo? Porque, na realidade, o trabalho assalariado, para existir trabalho assalariado, tem que existir o controle, a apropriação total das terras. Tem até um sociólogo que diz: onde a terra é livre, o trabalho tem que ser escravizado. Porque se tem terra livre, ninguém vai trabalhar para os outros por um prato de comida, por um salário risório. Ele vai viver da sua vida, mesmo quando ele não pode se apoderar legalmente da terra. Todo mundo dizia que o caboclo não queria trabalhar na fazenda. O caboclo não queria trabalhar na fazenda porque, como caboclo, ele vivia melhor do que na fazenda. Ele se estabelecia ali na beira do rio, ele caçava, ele pescava, ele plantava, ele tinha uma pequena criação, tinha os seus filhos, tinha os seus parentes, ele vivia muito melhor do que um assalariado em qualquer região. Por enquanto que tem terra livre, e por enquanto que essa terra livre, sobretudo por enquanto que na campanha dominou esse território de terra apropriada mais indivisa, muitas vezes nós projetamos a visão do atual sobre o passado. As cercas de arame, primeiro liso e depois farpado, começaram a se estabelecer no Rio Grande do Sul a partir dos anos 1870. Começaram nas fazendas mais ricas, cercando perimetralmente as fazendas mais ricas. Até um ponto, por exemplo, que durante muito tempo, o peão ou o gaúcho andarilho, nesse momento de transição, ele, nas cinchas do cavalo, ele levava um alicate. Um alicate, porque antes ele estava acostumado a cruzar esses territórios indivíduos, e aí caçava, tirava um couro, comia um pedaço do couro, estaqueava o couro, vendia no boliche. Ele vivia nesses territórios indivíduos. E quando ele precisava de dinheiro, ele se alugava, como peão em uma fazenda. Mas os cavalos eram dele, os instrumentos de trabalho eram dele. Ele literalmente não precisava, para sobreviver, daquele trabalho. Ele podia viver, ele precisava daquele dinheiro para comprar algumas coisas. E muito fácil, quando ele recebia 1, 2, 3, 4, 5 salários, quando se estranhava com um capataz, ele pegava as suas coisas e ia embora. Não era como o trabalhador assalariado, que precisa de todo mês o seu salário, ainda mais se ele tivesse um rancho de um lado. Ele não precisa, eu ia trabalhar no outro lado, ia fazer fazer um pouco de contrabando, ia formar uma tropa, ia levar uma tropa. Ele não tinha aquela vinculação com o patrão, com o fazendeiro. E a única possibilidade que o fazendeiro teria para localizar, não adiantava nem levantar o salário, porque se levantava o salário, ele podia até ir embora mais cedo. A única possibilidade que teria é permitir que ele se estabelecesse família na terra. Mas aí o fazendeiro nunca permitiu que o gaúcho estabelecesse família na propriedade. Porque família tem filho, e quem tem família, filho quer terra, e os filhos querem terra, e aí cria uma situação em uma população, que é uma pressão contra, o latifúndio.
Então, logicamente, era muito mais interessante o trabalhador escravizado. Porque o trabalhador escravizado, entre outras coisas, podia ter filho. O filho do trabalhador escravizado não era uma dificuldade para o escravizador, para o fazendeiro, né? Porque o filho que se criasse, né, era um bem valioso que se criava para o fazendeiro. Então, vocês, né, se vocês viajassem nos anos 50, do século passado, 1950, 60, ainda nos anos 70, por interior do Rio Grande do Sul, né, quando ainda se mantinha a estrutura tradicional da fazenda, né, agora não sobrou nada disso aí, né? Se vocês entrassem nas fazendas, vocês iam ver surpresos que praticamente grande parte dos gaúchos eram negros. Grande parte do que nós chamamos hoje de gaúchos, que eram peões, eram negros. Os capatazes eram negros, né? A profissão do peão era considerada uma profissão de negro. Até porque, quando da abolição da escravatura, essa população escravizada, né, permaneceu na fazenda ou mudou de fazenda, né? Já que as relações servis na fazenda, né, no trabalho pastoril, né, eram relativamente melhores, né? Não era nenhum Abrastemp, né? Eram relativamente melhores do que numa produção, numa olaria, né? numa fazenda agrícola, né? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Então, nós já começa, né, que o gaúcho, né, que o nosso gaúcho, né, dizendo que o nosso peão era um negro escravizado. Aí explica, né, por que nós podemos, né, nos chamar de gaúcho. Porque na realidade o que nós tivemos, o que nós construímos como referência, é uma figura fantasmagórica. É uma figura fantasmagórica, né, que corresponde às necessidades do mito de fundação do Rio Grande do Sul. Aí nós voltamos de novo ao mito. Porque quais são os dois grandes mitos de fundação do Rio Grande do Sul?